Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociência, e é uma honra estarmos juntos em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa, um espaço criado para dialogarmos sobre educação, saúde emocional, desenvolvimento humano e todos os processos que impactam a vida dentro e fora da escola. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo, atual e absolutamente transformador: a neuroarquitetura e a casa de si, a relação direta entre a nossa casa interna e a nossa casa externa. Vivemos em um mundo que corre rápido demais e muitas vezes não percebemos que o ambiente que nos cerca fala muito sobre nós. A forma como organizamos nosso lar, os objetos que mantemos, a luz que escolhemos, o espaço que criamos, tudo dialoga diretamente com a nossa saúde emocional, com os nossos processos internos e com a maneira como vivemos a vida. E no centro dessa discussão está uma pergunta poderosa: como a nossa casa reflete quem somos? E como quem somos influencia a casa que construímos? Para nos ajudar a entender a profundidade dessa conexão entre mente, espaço e bem-estar, recebemos hoje uma convidada especialíssima, Beatriz Tosta, minha querida amiga, referência em neuroarquitetura, pesquisadora do comportamento humano nos ambientes, especialista em como os espaços podem estimular o equilíbrio, identidade, cura e autodesenvolvimento. Também terapeuta junguiana e consteladora familiar. Beatriz tem uma abordagem sensível, humana e ao mesmo tempo técnica, reunindo ciência, vivência e propósito na compreensão da casa de si, o método que criou com exclusividade para tratar desses processos. O conceito que une ambiente e interioridade. Beatriz, seja muito bem-vinda. Novamente, ela já esteve aqui conosco e nesse momento nós vamos aprofundar. Seja bem-vinda ao Conexão Educativa e muito obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento, sua visão e sua forma tão bonita de traduzir a relação entre o lar e a nossa alma. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Então, preparada para o nosso bate-papo hoje? Vamos lá. Então, para começarmos, Bia, eu queria que você contasse para nós o que é a neuroarquitetura em sua essência. Conta um pouquinho para a gente poder entender e para a gente ir aprofundando nesse papo. A neuroarquitetura, ela analisa o ambiente através das percepções humanas, né? Como é que essas percepções, que são feitas muitas vezes de maneira inconsciente, afetam os nossos sentimentos. É através dos sentidos, né? Através da visão, da audição, da visualização, do olhar para o ambiente, através dos elementos que ele compõe, né? A neurociência ela tem desenvolvido cada dia mais, é um assunto muito atual, que vem permeando todas as discussões, principalmente na área da psicologia e do desenvolvimento humano. Perfeito. E o conceito da casa de si, como que surgiu a casa de si, esse método que você desenvolveu e está levando agora para as pessoas, como que foi a formatação disso nos seus estudos? Então, a casa de si, ela surgiu na intenção de materializar a construção da casa, de visualizar, que a pessoa pudesse visualizar toda a transformação que acontece na hora que você vai fazer um projeto com a nossa casa interna, né? Então eu falo assim, no meu processo, de estudar o terreno onde que essa casa vai ser construída, que faz referência àquilo que nós acreditamos, aquilo que está em nós, que precisa ser visto antes de começar qualquer projeto. Depois eu passo para o alicerce, a fundação, onde que vai ser construído ali algo novo que precisa de uma base sólida. Nesse momento, eu falo da formação dos hábitos, né? Da transformação do pensamento, das crenças, para que o que você vai construir venha de maneira sólida, que tenha uma base ali consistente para aquilo que você quer. Depois eu falo da construção da parede, como a construção do nosso ser, e, por fim, do habitar, né? O habitar é a gente estar com consciência, habitar os espaços com consciência daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer. Então, todo o processo que a gente vai desenvolver parte desse autoconhecimento interno. Então, eu materializei como arquiteta a construção da casa e como estudiosa
do comportamento humano, eu trouxe esse paralelo que eu acho que é uma forma mais fácil das pessoas visualizarem e entenderem o que eu quero passar. Perfeito. Em poucas palavras, conta para o pessoal, a nossa casa revela quem nós somos, então? Sim, a casa revela muito. A hora que a gente olha os objetos que estão ali, muitas vezes eles contam histórias sem a gente perceber, né? Essa leitura que a gente faz até do tamanho dos objetos. É uma pessoa que gosta de tudo pequenininho, uma maneira de pensar. Se ela é muito organizada, é uma outra forma de pensar. Tem gente que gosta mais da coisa mais fluida dentro de casa. Então são observações que a gente vai treinando o olhar para poder ver através do espaço. Certo. E o que a organização ou a desorganização do ambiente acaba dizendo sobre o nosso estado emocional? O ambiente, o belo, ele traz um conforto emocional muito grande para a gente, né? Eu creio que quando a gente está num ambiente que está em desordem, é impossível dentro os nossos pensamentos estarem de maneira clara, de maneira funcional. Eu acho que existe um paralelo muito grande com desordem exterior com a desordem interna. Certo. E dentro desse processo, a iluminação, ela acaba influenciando as nossas emoções? Muito. A tonalidade da cor tem total influência. A neurociência, né, fala muito sobre o sono, da necessidade da gente estar num lugar totalmente escuro para que a gente possa relaxar e ter um sono profundo. E a mesma coisa no desenvolver de todas as outras atividades. A iluminação é de extrema importância na casa. Para que você vê, tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo há pouco tempo e eu consegui fazer esse paralelo. Eu estava no avião, né? E aí estava todo mundo agitado e as luzes estavam todas acesas. Aí foi servido a refeição para todo mundo no avião e assim que serviu a refeição, automaticamente as luzes diminuíram. E aí, nesse momento, todo mundo já pegou o travesseirinho, fechou o olho e houve um silêncio dentro do avião. Então, eu percebi que foi uma maneira de controlar ali dentro do avião as atividades, o burburinho com a iluminação. Então, a hora que foi para servir alimentação, todo mundo ligadão, luz acesa. Na hora que era para todo mundo se aquietar, automaticamente lá dentro foi diminuindo até ficar mais escurinho, aí você não ouviu um pio. Achei muito interessante essa experiência. É muito interessante mesmo, porque muitas vezes, né, Jung ele fala que o quarto nos leva muitas vezes para a nossa sombra, né, porque a gente não vai para o quarto quando a gente está feliz, né, ou quando a gente está radiante, esfuziante. A gente vai quando a gente está cansado, a gente vai quando a gente precisa descansar, quer fechar o olho, ou seja, voltar para dentro. A gente vai quando a gente quer ali pensar em algum assunto, né, ou quando a gente não está muito alegre. Então, realmente, e aí muitas pessoas às vezes colocam iluminação inadequada no quarto. Você, como arquiteta, como que você guia esse processo, como neuroarquiteta até, e trazendo para esse processo de conhecimento interno? O quarto, eu priorizo muito o quarto como ambiente de descanso, de repouso, para você reenergizar, né? É um lugar que fala, nossa, quando você está na rua, você fala assim, eu tô louca para ir pro meu cantinho, no meu quarto, é quando você já está cansada, quando você já está sem energia. Então, eu acho esse ambiente muito importante. E a iluminação, ela traz, né, essa condição para que esse repouso seja feito de forma revigorante, que possa nos dar energia para começar um novo dia. Então, assim, no quarto eu sempre procuro colocar pontos de iluminação ao lado da cabeceira, que possa ter um dimmer, para você poder pôr só na penumbra, que é aquele momento de transição, onde você não quer o quarto muito escuro, mas também não quer o muito claro, porque dentro do quarto você tem diversas atividades, né? Tem o momento de você se vestir, de você trocar, que você precisa de uma iluminação mais ampla para que você possa ver, né, escolher uma roupa no seu guarda-roupa durante o dia. Mas então tem a iluminação central e à noite, na cabeceira, eu gosto sempre de deixar abajur, uma lâmpada mais que dê para você dimerizar a quantidade dela,
para poder ficar bem na penumbra, se preparar, é um ritual, né, de passagem da luz para o escuro. Então, eu acho importante isso estar ao seu alcance, porque na hora que você está quase dormindo, ninguém vai levantar para apagar a luz, né? Então, tem que estar do lado. À mão. Tá na mão. Por que, na sua visão, por que alguns ambientes nos acolhem e outros nos causam um desconforto imediato? Depende principalmente dos elementos que estão ali, que servem como referência. Um elemento, na hora que você entra em qualquer espaço, ele vai te trazer memórias afetivas. É uma construção ao longo da vida, né? Uma casa que vai ter algum elemento que te traga a memória da infância, vai trazer automaticamente um acolhimento automático, né? Outro dia eu também tive uma experiência achei muito legal. Eu fui num consultório médico, e consultórios médicos costumam ser ambientes frios, né? Cores frias, os ambientes de escritório, né? Sem personalidade. E esse consultório, diferente de todos os outros que eu já frequentei, tinha umas xicrinhas esmaltadas do lado de uma cafeteira, tinha uma cadeira para criança, uma cadeira pequena, as poltronas eram coloridas e tinham almofada e tinham objetos de decoração com quadros, coisas e plantas. Então, assim, automaticamente, ao entrar, aquele espaço ali me acolheu. Eu acho muito os espaços comerciais, principalmente, eles não têm tanto esse olhar. Para casa, muitas vezes, tem, lógico que a gente dá um enfoque maior ao acolhimento, mas em clínica, geralmente, não tem. E essa fugiu totalmente o padrão e foi uma experiência muito boa, se sentir acolhida naquele espaço. Sim. Você acha que tem a ver com a energia também? Por exemplo, porque Einstein dizia, né? Tudo é energia, isso é tudo que há. Sintonize numa frequência, inevitavelmente é isso que você atrairá. E ele ainda terminava dizendo, isso não é filosofia, isso é física. Você acha que tem essa conexão energética, trazendo para a casa de si, que muitas vezes a gente exterioriza a nossa energia nos espaços, podendo acolher ou repelir? Sim, com toda certeza. Pessoas, né, que não gostam de acolher, automaticamente, na hora que a gente vai fazer esse processo de construção da casa, não dão tanta importância à sala. A sala é um lugar de receber os amigos, é um lugar que você encontra e compartilha. Então, numa casa, na hora que você entra e você vê que aquele espaço é às vezes frio, tudo usou cores muito claras, não tem nenhum aconchego, automaticamente a energia daquele ambiente, porque tudo transmite energia, né? As cores transmitem a energia, a vibração, uma cor, todas as cores, a gente tem um estudo das cores e o que cada uma gera, né? A gente tem as cores frias, que automaticamente no ambiente com cores frias, ele vai trazer a personalidade de quem construiu, que é aquela energia mais fechada. Então, assim, é impossível não se contaminar na hora que você está em qualquer espaço. E o som e a acústica, como é que eles ficam nesse processo? Eles também acabam afetando o bem-estar, a energia geral do ambiente? Também é outro elemento, né? Nós temos na composição de um espaço, temos que observar diversos elementos e a questão do som é um deles, né? Na casa, como é que a gente traz esse aconchego da questão do ambiente ser mais acolhedor? Usando tapetes, usando cortinas de tecido, que tudo isso amortece a vibração do barulho dentro da casa. Hoje, aqui no Brasil, a gente ainda tem os fechamentos, as janelas e as portas, muitas vezes eles não barram tanto o som lá de fora, né? Então, quem mora em um lugar muito agitado, com bastante movimento, ruas mais movimentadas, é importante que traga esses pequenos elementos, que são elementos simples que a gente tem à mão, de um tapete, de uma cortina, para trazer mais acolhimento e conforto acústico, porque o conforto acústico interfere no seu bem-estar, no seu humor. Você está num local que ele tem uma tranquilidade, automaticamente você vai estar mais relaxado. Com certeza, né? E os aromas, assim, cheiro? Hoje em dia é muito comum as lojas, ambientes, shoppings mandarem fazer a essência do shopping, né? Natal tem a essência do Natal ali, de especiarias, né? E tudo isso. Como que entra a questão do olfato e dos aromas nesse processo de equilíbrio emocional? Isso tem uma coisa que eu gosto do perfume da casa, né?
Antigamente as casas tinham perfume de bolo de fubá, tinha um cheirinho de café. E hoje em dia, a maioria dos lares, as famílias não têm esse tempo de despender fazendo alguma coisa na cozinha para exalar esse cheiro, né? Porque a cozinha, como centro de encontro, ela trazia esses aromas que se faziam no encontrar da família, né? Eram produzidos pelas cozinheiras. Então a gente tem essa outra memória afetiva. Quando a gente sente um cheirinho de café é lembrança de casa, automaticamente, né? Mas hoje, embora a gente não tenha esse cheirinho que vem da cozinha, a gente tem os aromatizadores com ervas, com plantas medicinais que podem estar sendo usadas de acordo com a necessidade de cada um. Tem uma pessoa que ela precisa mais de uma paz, então assim, vem com uma lavanda, que ela é uma erva usada como calmante, né? Já uma pessoa que ela é mais retraída, que precisa daquela coisa da energia, do impulso, aí já tem outras que são usadas. Então eu gosto muito de colocar os aromatizadores com essas essências que eu acho que traz também, mais um elemento acolhedor. Mas a familiaridade, né? Acaba que a gente conhece os lugares, acaba pelo cheirinho, também pelo né? cheirinho. Vira assinatura, né? Porque tem lojas, no ambiente comercial, as lojas mandam fabricar as essências para que você automaticamente, na hora que você sinta aquele cheiro, você lembre da loja. Né? A mesma coisa pode acontecer em casa, é uma coisa mais difícil da gente fazer, embora tenha pessoas que façam isso, mas é igual usar um perfume. Esse é o meu perfume, na hora que você sente, você lembra o cheirinho do local. Exatamente. E o que acontece no cérebro quando a gente está num ambiente harmonizado? Quando a gente pensa em termos de neuroarquitetura, de neurociência e até mesmo dentro de uma visão junguiana, o que acontece no nosso cérebro nesse momento? Então, o espaço, ele pode ser um elemento de cura ou não, né? Um espaço que te proporciona a tranquilidade para você desenvolver a atividade que for ali. Um espaço que te proporciona um sono reparador, que te proporciona poder estudar com tranquilidade, sem o ambiente externo estar influenciando, a questão do barulho. Tudo isso vai gerar um conforto reparador, né? Então esse ambiente, ele vai ser um ambiente de cura e a mesma coisa acontece quando ele não é, né? Ele pode ser um ambiente estressor. Você chega em casa, a casa tá bagunçada, aquele já te dá uma angústia, aquela coisa de você não querer voltar para casa. A gente tem que ter o prazer de voltar para casa, porque a casa é a nossa essência, é a nossa identidade no mundo, né? É um lugar que nos acolhe. Todo mundo, assim, é o primeiro espaço que a gente conhece, é a casa. Então, assim, a gente tem que dar atenção para isso, procurar fazê-lo com a nossa essência, com aquilo que a gente gosta. No desenvolver dos meus projetos, às vezes chega muito o cliente sem saber o que ele quer. De acordo com a sua personalidade, de acordo com se você é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida, a maneira de você ser e se apresentar para o mundo, ela tem que estar também refletida na sua casa. Se você é uma pessoa que gosta de receber, tem que ter uma sala acolhedora, aberta, que receba, com um ambiente grande. Se não é, que tenha seu espaço de você ali poder ler um livro, já que você gosta de ficar mais em casa, de ver um filme. Então, assim, o importante é saber quem é. E a maioria das pessoas não sabe o que elas gostam. A gente chegam pedindo para mim, eu quero fazer um espaço, né, de uma casa, mas e aí, quem é você? Né? Porque senão acaba repetindo a casa do vizinho que não tem nada a ver com o meu modo de vida. Sim. E aí se perdem, né? Uhum. E como a casa, assim, como você, como neuroarquiteta, quando você vai organizar ou reformar ou projetar a casa de uma pessoa para ajudar num processo de ansiedade, quais seriam os elementos que você colocaria ali? O que você traria para ajudar a uma harmonização interna a partir do ambiente? Isso é uma coisa muito individual, né? Por exemplo, tem pessoas que ao construir uma casa têm muita preocupação com a segurança. A ansiedade vem de se sentir insegura. Então, a gente tem que trazer elementos que tragam
menos o ambiente externo. Porque na medida que você tem aquela conexão interno e externo, de que muito vidro, por exemplo, vai trazer uma sensação de insegurança, de uma ansiedade por achar que aquele ambiente ali ela não está totalmente protegida. Isso vem muito de memórias que a gente carrega, da nossa personalidade. Então, esses elementos, eles têm que ser discutidos através desse bate-papo que a gente tem com o cliente para entender a necessidade dele. Porque para um pode ter claustrofobia, então eu tenho que fazer janelas grandes para que ele sinta o exterior. Então a ansiedade vai ser janelas grandes. Para outro, vai ser estressor ambiente grande, a janela grande. Então, assim, é muito individual. Por isso, o processo de autoconhecimento é fundamental no desenvolvimento do ambiente. Uhum. A gente ter eu falo, quase que um diagnóstico, assim, médico, né? Você vai lá e quem sou eu? Qual que é o meu diagnóstico? Eu sou essa, para você poder passar para o arquiteto, porque o arquiteto, ele é simplesmente, é um tradutor dos seus desejos, né? Um bom arquiteto, ele vai traduzir aquilo que você quer e não vai impor a vontade dele, o ambiente dele, do jeito que ele gosta, do jeito que ele acha que é o certo, porque na verdade o certo não existe, né? É verdade. O certo é duvidoso. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E nos momentos, por exemplo, de tristeza ou de luto, qual seria a importância do ambiente ali para esse acolhimento? O que você recomendaria? O luto, ele tem um processo. A gente tem que viver o luto, né? Eu vejo o luto como a casa trazer ali um local que você possa ser você e expor suas emoções, né? Verdadeiramente, poder ser a casa te acolher. Mas o luto, ele também tem um prazo. A gente também não pode permitir que esse luto se prolongue. Ele tem um prazo de você entender, digerir essas emoções e, ao mesmo tempo, não se perder da vida. Porque, apesar de todas as dificuldades, das tristezas que nós passamos, a vida, ela continua. A vida é uma bênção e a gente tem que honrar essa vida que nos é dada. Então, eu gosto muito, após os momentos de luto, a gente também saber reestruturar esse ambiente. Né? A gente passa por divórcios, mudanças de casa e lógico que tem um momento de chorar, de sentir. Mas é importante também que depois a gente esteja pronta para reconstruir essa casa nova, dessa nova pessoa que vai surgir. A vida nos dá a oportunidade de sempre estar renascendo e construindo algo novo. É verdade. E aí, para o oposto do luto, né? O que pode ser feito, por exemplo, quando você vai construir a casa, o ambiente ali, o escritório ou o ateliê da pessoa, que vai influenciar a criatividade e a produtividade? Que elementos você traria que poderiam trazer isso à tona de uma maneira maior e mais rápida? A cor, eu gosto muito de trabalhar com cor. Eu acho que a cor, ela sempre nos desperta, né? Então, um ambiente criativo não vai ser um ambiente preto e branco, né? Um ambiente com diferentes texturas, que possa te remeter a objetos que remetam a experiências, a sensações, a despertar em você algo mais, vai estar sendo referência que vai te ajudar nesse processo. Então, que seja um ambiente rico. Um ambiente rico, ele vai gerar uma mente rica também. Você... Dentro de 4 paredes brancas, eu acho que não é um ambiente ideal para quem quer criar. Se a gente tem ali elementos nas paredes, fotografias, gravuras, se eu tenho almofadas com diferentes padrões, com diferentes elementos, se eu tenho uma cor de madeira no chão que me remete à natureza, tudo isso está trazendo referência de algo para poder me inspirar. Então, você apostaria nas cores e texturas? Sim, não precisa ser tudo junto ao mesmo tempo, bagunçado, não, mas dentro de uma harmonia, né? Dentro da cromoterapia, né, onde a gente traz as cores, qual seria a cor que ela desperta essa criatividade, que ela traz à tona isso? Olha, a gente tem as cores frias dentro da paleta de cor do azul, do verde, a gente tem as cores vibrantes, que são as cores dentro do amarelo, do vermelho, e eu gosto de usar essa mistura. É difícil
essa mistura, ela não é fácil, mas eu gosto do que me traz, assim, dentro da minha criatividade, eu gosto de uma cor que me traz paz, para trazer calma no meu coração, para poder que a intuição gere algo, e ao mesmo tempo dessas cores vibrantes que vai me gerar ação, né? São opostos, né? O calmo nas cores calmas, mais frias, e o vibrante nas cores do laranja, do vermelho, que vai ir nessa paleta de cores. Perfeito. E quais são os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo quando elas vão organizar sua casa? O que você acha que ali prejudica ou foge do controle? Eu acho que o maior erro é a gente não saber o que a gente quer. A minha maior dificuldade na hora de elaborar um projeto é que a pessoa não consiga me dizer o que ela quer. Porque não existe um ambiente certo e um ambiente errado, né? Existe dentro da neuroarquitetura elementos que a gente considera que vão trazer elementos que vão trazer cura para a casa. Mas dentro desses elementos existe uma infinidade de opções, existe um caminho longo. Então, assim, a casa, ela tem que refletir você. Eu acho que quando a casa não te reflete, ela é um erro, né? O ambiente tem que ser um ambiente que você sinta prazer em estar. Você tem que ter vontade de voltar para casa. Porque se a casa tem a sua cara, ela vai trazer isso. Realmente. E, assim, eu acho interessante até às vezes, porque até os animais começam a se parecer com os donos, né? Assim, no jeito de ser, em alguns detalhes. A casa, então, é um reflexo profundo, né? Sempre. Bia, o papo tá muito bom. A gente ainda tem muito que conversar, mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Então, vamos lá.